Olá pessoas, meu nome é Isadora e você está na Tertúlia de Literatura. Bem-vindos! Bem, hoje a gente vai falar sobre este livro, Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome, que é um livro de 2007 e que ano passado virou um filme adaptado para o cinema, dirigido pelo Luca Guadagnino. Guadagnino? Enfim, nessa resenha eu vou discutir sobre o livro, também vou discutir sobre o filme e eu vou também falar sobre a continuação do filme, porque já foi confirmado. Então, vou falar tudo o que se sabe, tudo que já notícia que já saiu sobre a continuação e também relacionar um pouco do que pode ser ou não com o final aqui, porque tem um pouquinho do romance que não foi explorado no filme. Então, vamos conversar sobre isso também no final do vídeo. E uma coisa que eu queria já esclarecer aqui no começo. Como eu vou discutir a continuação do filme depois, não tem como eu não dar spoiler e falar sobre o filme, o final do filme e o final do livro. Então, eu acho que esse vídeo é mais indicado para quem já pelo menos assistiu o filme. Porque, e daí você só pega algumas coisinhas que tem a mais o livro, às vezes você fica intrigado pra ler o livro, mas daí pelo menos você não pega, assim, sei lá, spoilers. Não que esse livro seja de spoilers, porque eu acho que não é o tipo de livro que tem grandes revelações e essas coisas que estraga se você ficar sabendo. Então se você não ligar também, é nóis, vamos aí. Bem, esse livro foi escrito em 2017 pelo André Aciman. Foi o primeiro livro desse autor e depois ele escreveu mais livros ainda, então ele escreveu vou colocar em inglês aqui que só sei como tá escrito em inglês, tá? Enigma, Variations e Out of Egypt. Será que teve tradução para o Brasil? Não sei se teve, mas talvez com o sucesso de Me Chame Pelo Seu Nome tenha no futuro, né? Tá, e vamos falar rapidinho do plot desse livro para quem não conhece. Bem, esse livro vai contar a história, um romance de verão entre o Hélio, que é um personagem de 17 anos, que é o nosso protagonista e a primeira pessoa desse livro, porque esse livro é escrito em primeira pessoa. E ele vai conhecer um pós-graduando de 24 anos que vai passar um verão na casa dos pais dele na Itália, porque eles têm esse costume de chamar estudiosos pra passar lá um verão e desenvolver a tese deles ou sei lá o que eles estão fazendo. E eles escolheram o Oliver, que é um moço de 24 anos aqui no caso. Então esse livro vai tratar muito de uma descoberta de identidade desse Hélio, que não sabe muito bem quem ele é, e esse livro trata dessa passagem dele como adolescente para a vida adulta. Então é muito um livro que a gente chama, né, de coming of age, que eu não sei se tem um termo em português para isso, mas é um livro sobre um personagem, né, crescendo. O Hélio, apesar de ser muito inteligente, ele estuda piano, lê muito livro, ele tem uma insegurança nele, assim. Ele é um personagem meio inseguro. Então, até quando tá desenvolvendo esse romance dele com o Oliver, ele fala diversas vezes pro Oliver, e também, né, aqui a gente pega os pensamentos dele, que, eu não sei nada do mundo de verdade, eu só sei sobre livros e, sei lá, teoria, eu não sei nada, sabe, de concreto. Então ele se fascina pelo Oliver, né, que ele, né, desenvolve essa atração, primeiro um ódio, assim, velado, que depois ele percebe, né, que é uma atração e depois uma paixão muito arrebatadora. E ele procura que o Oliver traga, sei lá, essa experiência que ele nunca teve, né. Então é um livro de descoberta, também sexual, porque ele nunca teve um caso homossexual. Ele tem durante o livro também outro caso com outra menina, que é a Márcia, e só que assim, não é na mesma intensidade que é a paixão dele com o Oliver, que foi uma paixão que marcou ele, assim, pra vida, porque assim, este livro, ele é escrito em primeira pessoa, mas de um futuro. Então, é meio que, acho que 20 anos
depois dos acontecimentos desse livro. Então, ele fala no presente, mas também de vez em quando fala, né, como se fosse no passado. E para os dois personagens foi algo arrebatador assim na vida deles, que eles tiveram esse romance de verão que durou poucas semanas, mas que perdurou assim para a vida deles e realmente marcou, fez uma marca na trajetória deles. Sobre o romance em si deles, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho que vocês assistiram o filme, mas eu acho que o que é muito mais interessante é o final desse livro, porque assim, tá, eles têm um romance deles, foi algo passageiro, que já estava previsto para ser passageiro, e esse romance ele é cortado assim no ápice dele, entendeu? Então quando eles estão mais apaixonados, quando eles estão mais juntos, mais conectados, é quando eles têm que se separar. E isso faz com que a perda, a dor seja muito mais forte. Então o Hélio, que é um personagem assim, meio racional, ele tenta pensar essa dor antes de ela acontecer, essa separação deles, para ele tentar assim ser meio que o dono de si, assim, o dono de sua emoção e não sofrer tanto assim. Mas claro que ingenuamente, né? Porque no final ele sofre do mesmo jeito. Mas o interessante também é uma conversa que ele tem com o pai, que no filme eles adaptaram muito bem. Basicamente o que tem aqui no livro também tem no filme. Que essa dor que o Hélio estava sentindo, o pai dele falou assim: não feche essa dor, não tente não senti-la. Sinta pra você conseguir, então, passar por isso. É melhor você sentir algo do que você ficar anestesiado e não sentir algo. Ele também fala e mostra pro Hélio que o que ele e o Oliver tiveram foi algo muito especial, algo que nem todo mundo tem. Não foi, sabe, simplesmente um romance de verão, foi algo que, como eu disse antes, marcou profundamente a vida deles. Foi uma paixão, assim, arrebatadora, que eles continuaram relembrando durante a vida inteira deles, pelo menos que eu tenho certeza, pelos próximos 20 anos. Nessa discussão entre o pai e o Hélio, o pai do Hélio também diz uma citação do Montag que ele acha que encaixa muito com o que foi a relação entre o Hélio e o Oliver, que diz assim: por que era ele e por que era eu? E o Hélio, em resposta a isso, ele diz que ele estava pensando mais numa citação da Emily Brontë, que diz assim: because he's more myself than I am. Ou, em tradução aqui rapidinha, porque ele é mais eu do que eu mesmo. Mas acho que outro ponto também muito interessante e uma reflexão e metáfora que o livro faz é constantemente comparar essa paixão que eles tiveram com algo maior, assim, com algo decorrente que, sim, é um pouco inexplicável, mas é arrebatador. Então, algo que eles continuariam voltando para aquilo porque não teriam como ele escapar. Tem um capítulo do livro que chama Síndrome de São Clemente, que um poeta explica para eles que São Clemente, que a igreja de São Clemente é uma igreja que foi construída em cima de igreja ou de templos. Então é algo que não existe nenhum início que podia ser rastreado e nenhum fim. É algo que tem camadas e camadas. Muitos anos depois, quando eles se encontram, o Hélio questiona com o Oliver se a relação deles não é um pouco de um livro que ele leu do Thomas Hardy chamado A Bem-Amada, que é sobre um homem que ele se apaixona tremendamente por uma mulher e essa mulher morre, e então ele vai e se apaixona também pela filha, e também depois de perder a filha ele se apaixona pela, que seria, sei lá, a neta. Eles riem um pouco dessa relação, mas ainda assim retoma o tema dessa fixação e desse constante ou desse algo inexplicável que esses dois personagens tiveram. Mas então vamos falar um pouco do filme, o que eu achei, o que eu não achei. Eu nunca tinha assistido nada desse diretor, o Luca Guadagnino.
Mas eu vi trailer de 2 filmes dele que me parecem ser muito bons. Também tava com uma nota boa lá no Metacritic, né? Que é onde eles colocam a média dos críticos. Que são Um Sonho de Amor e Um Mergulho no Passado. E esses 2 filmes tem a Tilda Swinton, que é uma atriz que eu gosto bastante. E pelo trailer, dá pra você conseguir pegar a assinatura do diretor como ele costuma fazer os filmes dele, sabe? Não dá pra falar muito porque eu não assisti. Mas eu acho que são indicações bacanas, que se vocês quiserem assistir também, eu também pretendo. Olha, eu acho que o filme, ele funciona muito bem como um complemento do livro. Eu acho que só assim, né? Claro que como todo livro, e principalmente esse que é escrito em primeira pessoa, você vai ter uma profundidade que não tem, assim, muito como fazer no filme. Então, você tem pensamentos do Hélio. Eu acho que a cena em que ele diz me chame pelo seu nome e eu te chamarei pelo meu, é muito mais forte no livro. Eu acho que no filme ficou assim, só falar assim, do nada. E isso também me lembra outro ponto que eu meio que não gostei muito no filme, que eu achei, e claro, não tô querendo comparar. Eu entendo que são 2 mídias diferentes, mas eu tô levantando algumas questões que... Acho que uma maior questão que eu acho que foi a sexualidade, como ela foi tratada no filme. Eu acho que ela foi tratada de uma forma bem, assim... pouca, teve pouco. É que eu acho que foi o seguinte, eu acho que no livro tem... eu não quero dizer isso do tipo, no livro é isso, no filme é outro. Mas no livro tem uma continuação, é muito importante as cenas de sexo entre eles, entendeu? E no filme, eu acho que foi muito, assim, inocente o jeito que o diretor fez as cenas de sexo. Eles começavam até algo ali, daí, tipo, ele já desviava a câmera ou cortava o plano, assim. Então, sei lá, não tô falando que eu queria, sabe, pegação e tudo tal, mas eu acho que dava pra explorar muito melhor do que foi feito, entendeu? Até isso tem até uma polêmica, porque o roteirista do filme que ganhou o Oscar, o James Avery, que é, sei lá, uma lenda, assim, super conhecido, ele queria que tivesse, assim, mais nudez no filme e tal, só que o diretor não quis. Aliás, o James Avery estava cotado para dirigir o filme. Até parece que, assim, pelo que eu vi, tive umas tretas internas, assim, porque eles discordavam um pouco sobre o que o filme deveria ser. Um dos atores que o James Avery queria colocar no filme era o Shia LaBeouf. Então, imagina o que teria sido esse filme. Com todo respeito, James Avery, acho que a decisão certa foi tomada. Mas mesmo assim, eu gostei muito do filme. Eu acho que eles adaptaram muito bem. E a cena final do Hélio chorando e olhando pro fogo, nossa, é incrível aquilo. O ator, o Timothée Chalamet, incrível nesse papel. E até um fato curioso aqui, nessa cena, ele tava com um ponto pra ele conseguir também ouvir a música que a gente tava ouvindo no final, né? Que é o Visions of Gideon, né? E pra ele conseguir entrar no clima, né? E interpretar melhor. Tá, mas chega de falar do que eu achei do livro, o que eu achei do filme. Vamos falar sobre essa continuação que, gente, já tá confirmadíssima. Vai acontecer, tá bom? É o seguinte, o diretor, o Luca Guadagnino, ele já deu inúmeras declarações sobre como ele quer que o filme seja, de como quer que comece, essas coisas, e eu vou dizer um pouquinho pra vocês. Só que o problema é o seguinte, tem algumas informações conflitantes aqui, porque eu não sei, eu acho que tá falando muito, gente. Eu acho que tá dizendo muita coisa, assim. E uma das coisas que ele disse, e que me assustou um pouco, mas eu acho que com fé, com fé pode dar certo, é que ele não quer fazer só mais um filme. Ele quer que sejam 5 filmes. Então você já se assusta um pouco, né? Mas se você pensar na forma que ele quer fazer, porque ele quer fazer desse jeito. O próximo filme que ele quer fazer, ele quer que se passe entre daqui 5 e 6 anos, depois dos acontecimentos desse filme. Então, eles ainda são jovens, o Hélio ia estar com 25 anos, 24, 25, enfim. E seria a mesma idade que o ator, o Timothée Chalamet,
estaria em 2020. Então é quando o Luca quer gravar e soltar o filme. Mas o que eu digo que pensando em outros filmes eu acho que pode dar certo. Pensando em outros filmes, eu digo pensando diretamente no Richard Linklater. Não sei se pronuncia assim. Don't care. Que é o diretor de Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Que foram filmes gravados, o primeiro foi em 95, o segundo em 2003, eu acho, 2004, e o último em 2013. Então, foram filmes que foram basicamente de 20 anos, com os mesmos atores. Se vocês ainda não assistiram, vai que essa trilogia é maravilhosa. E também é o Boyhood, que faz pouco tempo o lançamento, né? Não sei, acho que foi 2012, não sei. Que é um filme que se passa durante 11 anos, que foi gravado durante 11 anos. Então, é sobre esse menino, né, crescendo com ele desde criança até sua adolescência. Então, pensando nesses filmes, eu acho que daria sim pra fazer algo, sei lá, né, 5 filmes que nem o Luca tá planejando, que ficaria bacana ainda. Eu acho que o complicado aqui é fazer filmes com a mesma qualidade que esse primeiro teve, entendeu? Porque foi algo muito aclamado e é um filme maravilhoso, né? Eu acho que pode, às vezes, se ele ficar só um pouquinho abaixo, já é algo negativo. Tá, mas vamos esquecer esse papo de 5 filmes, vamos falar do próximo. Os atores, o Armie Hammer, o Timothée Chalamet, o pai lá, eles vão voltar pra esse filme e o diretor, inclusive, ele está conversando sobre o roteiro com o André Aciman, o autor do livro, para desenvolver algo. Então, isso já me assegura um pouco, já deixa meu coração um pouco mais tranquilo. E, assim, uma alteração que foi feita no filme foi de data. Porque, assim, o livro, ele se passa em 1987 e o filme se passa em 1983. E por que essas datas, esse mero 4 anos, é importante? Porque em 1983, a AIDS estava sendo descoberta neste ano. Não tinha sido descoberta ainda. Então, os cientistas descobriram essa doença neste ano. E para a comunidade gay da época foi um grande impacto. Muitas pessoas morreram de AIDS. Vocês sabem como foi o esquema, né, para comunidade gay na época. Então, nesse próximo filme, ele disse que ele quer tratar. No livro, isso não existe, tipo, essa discussão não existe. Mas eu acho que é algo que ficaria muito interessante de se tratar e que eu acho que com a sensibilidade e delicadeza que tanto o livro quanto o filme tiveram e com o Luca e o André trabalhando juntos, eu acho que eles conseguiriam trazer algo bacana ainda pra essa continuação. O Luca também falou que ele quer que o Hélio seja um cinéfilo, então ele pensa em começar o filme com o Hélio assistindo um filme chamado Once More, do Paul Vecchiali, que é um filme italiano que, gente, eu nunca tinha ouvido falar na minha história. Desculpa, perdão aí. Segundo o diretor, né, essa é a fonte que a gente tem. É o primeiro filme a tratar sobre AIDS, mas é um filme de 98, então eu não sei, é segundo ele, né? Outra coisa que ele disse é que não sabe ainda se o Hélio vai se identificar como gay. Ele disse que vai pensar se vai fazer ele ter uma relação com a Marcia, né? Que no filme eles tratam um pouco como ele não gostasse muito dela ou deixasse ela meio abandonadinha, assim, né? Mas no livro não é tão assim. No livro ele liga até pra ela, assim, e tem uma relação bacana com ela. Só que, claro, se você colocar Hélio e Marcia e Hélio e Oliver, não tem comparação, né? O Luca também disse que o Hélio e o Oliver neste filme vão viajar ao mundo. Então, sei lá o que isso significa, só que eles vão viajar ao mundo, né? Sei lá, muitas coisas. Eu acho que ele revelou muitas coisas e nem sei se vai seguir isso. Eu fico um pouco preocupada, eu diria pra vocês, com tantas revelações, porque pra que dizer tanto pra gente? A gente fala que vai acontecer a continuação, não conta nada pra gente, daí quando acontecer, a gente gosta ou não. Ficar falando muita coisa, imagina ainda tá em meio de desenvolver o roteiro,
essas ideias que você tem, gente, elas vão mudar muito ainda. Eu acho que é meio que um tiro no pé você ficar revelando tanta coisa assim, antes de, sei lá, pelo menos terminar o roteiro, né? E ainda é um roteiro que vai ficar de molho por uns anos. Então, nossa, o que você pode repensar, né? É muita coisa. Mas tá, e aqui, com todas essas revelações sobre o que poderia acontecer no filme, a gente percebe, e eu percebo, né, que li o livro, claro, que ele não vai ter muita conexão, e o Luca também falou isso, que ele não precisa exatamente se ligar com o final deste livro, então ele pode mudar as coisas. Porque, vou falar um pouquinho o que acontece no final desse livro, que é cortado do filme. O Hélio e o Oliver, eles se encontram umas cinco vezes, assim, eu diria, não sei, basicamente. Eles não têm um remember, assim, mas porque também o Oliver se casa, né, tem 2 filhos, depois eu acho que ele ainda se separa da mulher, mas eles já não são mais jovens, né, o Oliver volta pra Itália e vai lá na casa do Hélio de novo, ainda depois que o pai do Hélio morreu, então eles conversam um pouco sobre o pai dele, né, que foi essa figura incrível, né. O Hélio se torna professor e ele vai visitar o Oliver lá nos Estados Unidos. Daí o Oliver até chama ele, você não quer conhecer minha esposa, meus filhos? E o Hélio não quer, assim, ele ainda tá, sei lá, mesmo depois de tantos anos, ele ainda é um pouco, sei lá, entre aspas, sentido, ou eu acho que seria muito ainda difícil pra ele ir lá e conhecer a outra vida do Oliver, né? Então, na última conversa que eles têm, eles vão num bar e ficam conversando, eu acho que é muito importante no livro, porque o Hélio, que é esse personagem que sempre foi muito inseguro, ele não sabia se essa paixão que ele tinha pelo Oliver era correspondida, se foi tão importante pro Oliver quanto foi pra ele. Então, quando eles se encontram depois, ele percebe que realmente foi, que esse abalo emocional que teve nele também teve no Oliver. Então eu acho que foi um ciclo assim se fechando no livro que no filme não teve, mas eles passaram um pouquinho dessa conversa com o pai conversando com ele, né? Eles só transferiram os diálogos para outra pessoa, né? Mas eu acho que eu acho que mesmo o Luca não adaptando essas partes, claro que você consegue puxar coisas dali. E eu acho que dá pra fazer 5 filmes. É uma coisa meio doida, assim, gente, mas que história vai contar? Eu acho que se você tiver com uma sensibilidade de contar momentos da vida desses personagens durante várias etapas, e nesse formato de com muitos anos separados, eu acho que sim, pode ficar uma coisa muito legal. Mas é só esperar 2020 pra ver, né, gente? Se não atrasar, né? Mas do jeito que o Luca tá com fogo no rabo pra fazer esse negócio, eu acho que não atrasa, não. Mas então é isso, gente. Esta foi a minha resenha, comentário do filme, comentário sobre a sequência de Call Me By Your Name. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, comentem aqui o que vocês estão achando aí. Vocês estão com medo também? Vocês estão empolgados? Vocês acham que vai dar bom? Vocês acham que vai dar ruim a sequência desse filme? Vocês leram o livro? Eu acho que se você só assistiu o filme, é uma boa você ler o livro se você gostou bastante. Ele tem 240 páginas, então você lê rapidinho. Ah, pra quem quiser ler em inglês também, que é essa edição que eu tenho, eu não sou muito boa em dizer qual é o nível de inglês, mas eu achei médio, intermediário, eu diria, assim. Sei lá, baixem um trecho aí na internet, né, sempre na Amazon tem, e daí vocês testem aí pra ver o que vocês acham, né. Mas é isso, comentem o que quiserem comentar aí, e se vocês gostaram muito, 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 se inscrevam no canal, vejam também o que eu estou fazendo aí, e é isso, é nóis, beijo!